Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast E aí, beleza? Sobre saúde, bem-estar, beleza? E hoje eu tô com uma convidada aqui super especial, mais que especial, que é a Ana Paula Vilarinho, que ela é minha amiga, matemática, professora e atleta. Mas não é qualquer atleta, né, Ana Paula? Conta um pouquinho pra gente quais são suas, assim, profissões oficiais, extraoficiais e como é que surgiu essa história de virar atleta. Bom, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, profissão. Eu sou professora da Secretaria de Educação, sou professora de matemática, trabalho na sala de recursos, então eu dou aula de matemática para alunos TEAs e deficientes intelectuais. E dou aula também para rede particular, né, à noite. E essa é a minha profissão. E a natação? E a natação? Mas existe uma paixão muito grande pelo esporte, e aí eu levo tão a sério que parece uma profissão, né? É, sim, treina todos os Porque eu dias, não compete. falto, porque o meu equilíbrio, o meu bem-estar vem daí, né? Da Uhum, natação. Então eu treino natação e eu compito águas abertas, né? uhum. E como que surgiu essa história assim? Ai, natação. Começou na infância ou começou depois? O que que foi assim a virada de chave? Falou assim, ah, vou começar a fazer natação. Ah, bom, eu já nadei quando era pequenininha, assim, aquela natação de que os pais colocam para criança Se sobreviver, se e jogar na água, não saber. morrer Isso, afogada. exato. E aí eu nadei um pouquinho, mas quando eu era mais nova, eu fui para ginástica, que hoje a gente chama de ginástica artística, na época era Uhum, ginástica olímpica, né? uhum, E na ginástica olímpica, eu me lesionei, né? Eu uhum, fraturei duas vértebras num tombo lá, uhum, e a fisioterapia, o que que eu podia fazer era nadar. uhum, Então eu comecei a natação por conta, depois de mais velha, né? Por conta de uma lesão da ginástica. uhum, E aí eu parei de fazer ginástica e falei, quer saber? Vou ficar na natação. uhum. E a natação começou aí. Só que quando a gente começa a nadar, a gente nada mais em piscina, né? Exato. Então eu comecei a nadar, eu já tinha por volta de 18 anos, 17 para 18 anos e nunca parei. E Então, o que foi a virada de chave? Falar assim, ah, agora eu quero nadar água aberta. Quero nadar no lago, no mar, no rio. O que foi? Alguém te levou? Falou, ah, vou treinar. O que foi esse desafio, assim, essa mudança? bom, eu acho que eu fiquei só nadando em piscina, competindo master, uns acho que uns 5 anos nadando em piscina. E, por acaso, um professor, né, falou: não, vamos competir no lago, vamos nadar no lago. Eu nem sabia que existia esse esporte, fala a verdade. Uhum, E tinha uma etapa do Campeonato Brasileiro aqui. Então vieram, né, alguns atletas da seleção brasileira na época, inclusive tinha Ana Marcela ainda. aham. Alan do Carmo, Samuel de Bona, que eram atletas da época, vieram para cá e eu competi uma provinha de 1.000 metros. Uhum. E Você fala gostei. 1.000 metros como se fosse normal, natural, né? Ai, competi 1.000 metros. Porque hoje eu Mas você nado já treinava tudo, foi em tranquilo. piscina, foi super tranquilo, eu gostei, peguei um pódio já na primeira prova, então assim, foi super legal. Eu já sabia que em piscina eu gostava de provas mais longas, Uhum, porque eu não tenho muita velocidade, né? Eu tenho uhum, muita resistência. O tipo uhum, de treino é diferente de um velocista para um atleta fundista, né? É outro uhum, esporte. uhum, Então eu já sabia dessa característica minha. E aí eu me descobri no lago, né? Eu me uhum, descobria em distâncias maiores. E a gente vai se desafiando, né? Comecei com 1.000 metros, depois eu competi a prova de 2,5 km. Aí depois eu uhum, juntava, nadava as duas provas que tinha. Nadava primeiro a de 1.000, depois a de 2,5. Depois uhum. aumentei para 5. E fui subindo até chegar. A quantos quilômetros? A minha maior prova foram 36 quilômetros nadando. 36 quilômetros. A Isso. gente nem caminha, nem anda, nem corre 36 Nem quilômetros. Você nem pedala. pedala 36 quilômetros. Você tá nadando 36 Nadando. quilômetros. Foram 13 horas nadando. 13 horas. E qual foi essa prova? Foi no Rio, do Leme ao Pontal. E 13 horas de prova. 13 horas e vinte e E oito nesse minutos. período todo, o que passa na sua cabeça? 13 horas nadando. O que é que passa 13 horas nadando ali? E é sem parar, né? Porque tem, as provas têm algumas regras, né? Isso, tem.
É uma prova no formato de um desafio, então não larga muitos atletas juntos. Até porque não tem nem gente pra fazer isso aqui, é gente preparada, né? Hoje eu não sei quantas pessoas já completaram a prova, mas eu fui a 10ª mulher a completar a prova no mundo, né? Assim, 10ª mulher. Hoje eu acho que já devem ter feito umas 15 mulheres, eu acho. Mas eu não tenho esse número certinho, oficial. Mas, então, numa prova longa, 13 horas nadando, passa tudo, né? Então, dá tempo de cantar, dá tempo de rezar, dá tempo de agradecer. Ao mesmo tempo, dá tempo de não pensar em nada. Às vezes, o nosso cérebro desliga e você simplesmente nem percebe que tá nadando. É como se você estivesse dormindo e nadando. E nadando. E não dá aquele momento de desespero assim, não, vou desistir. Quero Dá desistir. momento de desespero, dá momento de raiva. Nessa prova, quando deu 8 horas de prova, eu acho que também o cansaço já pega, né? Deve ter uma explicação também fisiológica que começa a queimar, para de queimar, sei lá, gordura, queima músculo, alguma coisa assim, que já tentaram me explicar, só que eu não me lembro muito bem. E entrou um vento contra. Então, a partir das 8 horas ficou muito difícil. Então, diminui muito a Era assim, velocidade. parece que você tava nadando no mesmo lugar. Não evoluía. Cada atleta, sim, que nada essas provas muito longas, tem um barco de apoio do lado. Até porque a gente precisa se hidratar e se alimentar, né? Mas não para de nadar. Não Eles para. meio que... A gente não pode encostar em nada. Exato. Senão Eles te você é entregam lá desclassificado. na cestinha, você pega... Eles descem uma varinha de pesca, como se fosse uma varinha de pesca mesmo. E na pontinha da varinha de pesca tem sua alimentação, que é um gel de carboidrato, é uma bananinha, uma copo de tâmara, água, alguma coisa. um Gatorade, né? Um isotônico, uma água e pronto. Então, a cada 30 minutos, isso depende também do atleta e do nutricionista. A cada 30 minutos eu tinha essa alimentação, essa hidratação. E eu me lembro que quando deu 8 horas de prova, que veio aquele vento, eu não conseguia mais sair do lugar... Eu olhava para um lugar, para um lado, eu estava num prédio marrom. Passava minutos e eu não sei quantos minutos eu olhava para o lado e eu estava naquele prédio marrom. Então, aquela sensação é desesperadora, sabe? E você começa a sentir raiva. Aí é aquele... Você tem que controlar a sua mente, né? Entendi. Luana, ninguém te obrigou a estar aqui. Todo mundo que tá ali no barco, né? Que tinha uma treinadora, tinha uma colega que estava gravando, tinha um árbitro de prova. Eu falei, todo mundo tá torcendo por você. Tinha uma pessoa fazendo a transmissão. Aí, todo mundo tá torcendo por você, você fez isso por você, não precisa ter raiva de ninguém, porque às vezes a gente desconta. Tava com raiva, era do prédio ali. Tava com raiva de tudo. Tava com raiva do vento, aí você falou, Ana, calma. Olha, tá vento, você vai demorar um pouquinho mais a chegar. Mas você não gosta de nadar? Então continua nadando. Mas é tão engraçado que o cérebro fica assim, uma coisinha boa e uma coisinha ruim. Um anjinho bom, um anjinho ruim. Você tem que ficar equilibrando ali. Você tem que ficar equilibrando. Você fica conversando com você mesmo, né? Tinha horas que falava assim, nossa, Ana, você não sai do lugar, sua braçada tá horrível. Tá todo mundo te vendo nadar desse jeito. Aí o outro lado falava, não, Ana, o nado tá direitinho, o cotovelo tá alto, tá finalizando a braçada. Tá nadando devagar porque tá difícil, já passaram 8 horas de prova, né? Sei lá, 25 quilômetros nadando. Então, é uma luta. Eu digo assim, é um esporte, a maratona aquática ou a longa distância, né? É um esporte que é 50% uma preparação física e 50% uma preparação mental. Porque se um dos dois falhar, não completa. Não completa. Isso. E eu acho que a mental ainda é mais importante. Assim, pelo que você tá falando. E isso não é algo que você tá só na natação, né? Você leva pra vida. Essa resiliência ali. Porque você tá ali. Mas igual você falou, você tá trabalhando ali, ó. Você que se preparou, você tá bem. Você tem uma equipe de suporte. É porque tá difícil, Olha mas vamos... que você se abdicou. Então, Exato. você tá aqui, mas... Olha ali, você já conseguiu muito, às vezes você vai conseguir mais, é só uma fase, é só um momento. E você leva alguma coisa, assim, da natação para matemática e da matemática para natação? Alguma coisa, assim, que te ajuda? Eu falo assim, que o esporte, não só a natação, deveria estar né, na educação física, mas deveria estar na formação de todo mundo. Todo mundo deveria fazer. Porque traz disciplina, né? Respeito, porque você tem um treinador, né? Você tem ordens para cumprir, para seguir. Conhecimento do corpo, conhecimento de alimentação, conhecimento de regras, né? Então, traz disciplina. Então, com certeza, o esporte
me fez mais disciplinada, tanto para os estudos quanto para o trabalho, né? Uhum. Eu acho que é uma troca. Você se forma como pessoa. O esporte Exato. ajuda na formação dessa personalidade, assim, né? Exato. E como é que você consegue conciliar as suas duas, né, a sua profissão como professora e a sua paixão, que é a natação? Como que é que você consegue? Você consegue trabalhar, treinar? Esse treino é todo dia? Como que é esse preparo? Bom, aí tem que ter disciplina mesmo, porque não significa que eu não canse, né? Eu não tenho nada diferente de ninguém. Eu sempre Você tem as falo. mesmas 24 Eu horas. tenho as mesmas 24 horas. E eu falo assim, eu não faço nada que seja muito especial, só uma pessoa super poderosa que consegue fazer. Uhum, Não é. uhum, Agora tem que ter duas coisas. Um é muito amor, uhum, porque se você não gostar muito de nadar ou de fazer aquilo, você não vai fazer aquilo todos os dias. E precisa, né? uhum. Precisa treinar todos os dias, precisa treinar quando tá cansada, quando Tem tá. dia que você não quer treinar. Tem É esse dia. difícil, é difícil. Todo dia eu quero treinar. Tem dias que eu estou cansada, mas Entendi. eu vou treinar para descansar. Parece até Entendi. Ironia, é? ironia. É assim, eu tô triste, eu vou treinar para ficar feliz. Eu tô Entendi. feliz, eu vou treinar para comemorar que eu tô feliz. Eu tô Entendi. cansada, eu vou treinar porque eu saio descansada do treino. Então Entendi. é um vício, Aham. sabe? É um vício que é uma paixão. Então, ó, meu dia é assim. Eu Uhum. acordo 4h45 da manhã. Todos os dias. É. É, assim, vou tirar o sábado e domingo, que daí tem uma, Aham. né? Mas em dias de semana que eu tenho que trabalhar. Uhum. Aí eu vou, a primeira coisa que eu faço é deixar meu dia bom, né? Que é Uhum. nadar. Porque depois pode ter uma reunião chata, pode acontecer alguma coisa em sala de aula e nada te irrita. Você já Entendi. fez a melhor parte, você já cuidou de você, né? Eu Entendi. tenho um tempinho pra mim todos os dias, Aham. que é esse tempinho antes do trabalho. E aí, às 8 da manhã, eu já saí. Tem dias que eu posso E entrar um você pouquinho mais nada quantos tarde. quilômetros por dia, em média? Assim, depende, quando você tá em preparação para uma ultramaratona, aí você tem que nadar um pouquinho mais. Aham. Mas eu nunca nado, assim, quando eu não tenho prova nenhuma, eu nado 4 km por dia. Entendi. Normalmente eu nado 5 km por dia. Entendi. Hum, Nesse período aí, né? De 5 Isso, às 8, 6 às 8. isso. E aí, quando eu tenho uma prova mais longa em vista, aí eu cheguei a nadar 7 km por dia. E nos finais de semana você tem um longão, que é um treino Uhum. mais longo, que daí é no lago. Dia de Uhum. semana é em piscina. Entendi. Pela logística, né? Que tem um banheiro, você se troca, vai pro trabalho e pronto. No Aham. lago Se- requer uma preparação maior. maior. Aham. Então, quando eu preciso fazer um longão, eu preciso de uma pessoa, um suporte. Eu falo que essas loucuras a gente nunca tá sozinha, né? Entendi. Sempre tem É, os malucos sempre, juntos. sempre a gente precisa, né, desse apoio. Então, da família, para a família entender, né, nessa nossa rotina, a gente precisa de alguém para caiacar pra gente, né? Entendi. O caiaque é essa pessoa de suporte do lado, que vai te Isso. dar A o lanche, a alimentação, fazer a hidratação. segurança, porque no lago, né, passam barcos, Entendi. né, e a gente tem que estar sempre protegida. Uhum. E a orientação. Aqui no lago é mais tranquilo, porque eu já nado no lago há muitos Não, anos. eu quero saber, inclusive, essas curiosidades, porque você já me falou que no lago tem. Você sabe os pontos de referência do lago, as árvores aqui é tantos metros, já nadei tantos metros, você já tem seus pontos de referência, e você já encontrou coisas inusitadas no lago também, né, nesses treinos. É, porque eu nado no lago. Não, se eu não me engano, a minha primeira provinha foi em 2011. Aham. Então, contando 2011 até agora, tem 15 anos que eu nado no lago. E aí a gente fica em vários trechos repetidos, repetidos. Então, você sabe até a árvore onde dá, ó, saindo daqui até aquela árvore dá Uhum. 1.500 metros, dá pra ir Aham. voltar e voltar. Ou então, se a gente cruzar aqui até aquela casa, dão 800. Uhum. E também já fiz provas contornando o lago inteiro E foram nadando. quantos quilômetros? Já fiz essa prova 2 vezes. É um Aham. desafio que chama Desafio da Jacanoá, Aham. que é um desafio de volta ao lago. Ele é feito em revezamento. Tem revezamento de 10 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas, ou você pode fazer sozinho. Uhum. E aí eu fiz essa prova em 2019 e em 2023, se eu não me engano. Uhum. E uma prova, o percurso deram 32 quilômetros, 32 e pouquinho, e o outro 34, quase 35 quilômetros. Uma prova de 11 a 12 horas É nadando. longa, é É longa. longa. Então você conhece o lago todo, todo, todo.
Então, todas as voltinhas, tudo já Já conhece. dei check. E já encontrou algum animal, algum bicho? Capivara a gente sabe que tem. Capivara tem na beirinha e nadando também, né? Elas Na são de margem. boa. São de boa. Pelo menos comigo, acho que ela já me conhece. Ela já dá, oi, Ana, você É. por aqui de novo? E que mais? Ó, Curiosidades. tartaruga, camarão. Vocês sabiam que Ah, tem não, camarão no não lago? sabia. Tem camarão. É, Uma vez, uma curiosidade também, eu Hum, não vi, mas o cara que estava comigo falou que tinha uma. Acho que era lontra. lontra? É, mas eu nunca vi, então não sei. Aham. Mas falou, Ana, tinha uma lontra ali, vai ver se confundiu com uma capivara, né? É. Eu não sei, mas já escutei falar. É, cobra a gente já viu em jornal, né? Eu nunca vi. Uhum. Cobra. Mas às vezes você tá tão concentrada ali nadando que se passou a cobra. Ou eu tô tão em Nárnia, sabe? Aham, Nem percebo. aham. Nem tartaruga, peixe tem bastante, né? E tem alguma história, alguma curiosidade de coisas que aconteceram durante sua jornada? Sei lá, ai, deu vontade de ir ao banheiro, ai, passei mal, ai, encontrei alguma coisa, me desestabilizou. Tem alguma coisa? Olha, passa mal e ir ao banheiro, gente, xixi é xixi. Faz Xixi faz xixi. no lago. Faz. É, não tem como. É Não, faz na 14, roupa de borracha. Gente, é, faz 14 horas parte. nadando, não tem como. É. Eu, graças a Deus, não tive nenhum problema intestinal. Aham. Ainda. Não é que não possa acontecer. E já aconteceu com vários atletas, amigos meus próximos, e não tem o que fazer também, gente. É, Se você tá no meio de uma prova, né? Você pede pro barco, ai, afasta um pouquinho. licença aqui. Licença, por favor. Mas eu nunca passei por essa situação, mas meus amigos já passaram. É, então tem E meu relatos. técnico também já passou. Então tem relatos, tem história pra contar. Eu não tenho. Agora, uma situação que foi super desagradável. Foi um dia, olha o vício da pessoa. Aham. Era sábado letivo na escola, então eu tinha que estar, eu acho que era 8 ou 8h30 na escola. Uhum. Não lembro se era feira de ciências, era alguma coisa que tinha na escola e eu tinha que estar 8h30. Só que eu não queria deixar de nadar, né? Aham. Então eu liguei para um colega que eu sei que precisa cair bem cedinho no lago. Eu falei, Uhum. ó, bora, Tiago Lourenço. Falei, bora cair bem cedinho amanhã que eu tenho que 8 horas estar na escola. Aham. E aí a gente caiu no lago antes das 6. Uhum. Quando a gente estava voltando, eu falei para ele, Lourenço, a gente navega, né, no lago, Aham. na piscina a gente só respira lateral, Uhum. né? Mas no lago a gente tem que fazer a navegação, que é respirar olhando para frente. E aí eu Hum. olhei para frente e eu falei, Tiago, para. Na hora eu parei, a gente nada bem próximo. E aí eu falei, ele falou, Ana, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que tem um corpo ali. Nossa. É um corpo de uma pessoa falecida, Aham. né? E aí, por sorte, a gente estava a uma distância, né? Porque Aham. como eu fiz a navegação e eu vi um movimento na margem, Uhum. eu vi uma polícia civil chegando, aí eu vi alguma coisa acontecendo, eu falei, alguma coisa tem. Aham. E como a gente escuta muito acidente que acontece no lago, Uhum. então na hora eu já captei. E tinha realmente um corpo Gente. próximo de onde a gente estava chegando Aham. para acabar o treino, então já no final. E aí, na hora, em vez da gente acabar aqui, a gente desviou o caminho e acabou do ladinho, né? Uhum. Então a gente Uhum. saiu ali, Uhum. mas aí foi a única situação hiper mega É, desagradável. Mas a gente escuta também que tem jacaré, entendi. mas eu nunca presenciei nada enquanto eu nadava. Foi a única Entendi. situação que foi bem Ah, você já é desagradável. confundida ali pelos animais do lago. É, Falar, essa daqui faz tá aqui parte todo dia, aqui. deixa, já Essa é daqui. da nossa. É o habitat dela também. É. Ah, e como que é a sua preparação antes de uma prova? Você falou que faz os treinos longos, mas tem outra preparação também? É, tanto da parte nutricional, da parte mental, da parte. O que mais de preparação que você faz antes de uma prova dessa longa? Bom, eu fui para as ultramaratona, que são distâncias. A maratona são 10 quilômetros nadando, né? A Uhum, maratona aquática. Ultramaratona, acima de 10, de 15 quilômetros. Eu comecei a nadar essas longas distâncias em 2018, há mais ou menos uns 7, 8 anos. uhum, E desde 2018 eu tenho uma nutricionista que acompanha essas loucuras, né? uhum, Então, a parte nutricional, não que eu seja tão regradinha no dia a dia, mas quando eu tenho uma prova de ultramaratona, aí a gente tem que se dedicar melhor nessa parte de alimentação. Senão vai faltar energia e não vai ter, né? Não vai uhum. conseguir completar.
E então a nutricionista tem, ela acompanha também, ela E tem esse preparo antes da prova e também tem que ter um preparo durante a prova durante também. e também depois, né? E Porque depois da depois prova também. também, É porque eu, é. eu faço muito essa comparação com cirurgia plástica, porque, querendo ou não, nadar uma ultramaratona é um trauma muito grande para o seu organismo, mas você vem se preparando antes, você se prepara lá durante, É. e depois também tem E todo um preparo. depois, Acho que é a mesma coisa que cirurgia plástica. e é engraçado você falar isso, porque a gente se prepara e todo mundo sabe que você tem que comer direitinho, o que que você tem que comer. E durante a prova, se você não alimentar, você não vai conseguir chegar. A gente come de Uhum. 30 em 30 minutos. Minha mãe fala, filha, não é possível você ter fome de 30 em 30 Mas tem que ter minutos. energia, né? Falei, Você mãe, gasta é muito. possível. É possível. Se eu não comer, eu simplesmente não consigo. Então, é possível. Eu preciso daquela quantidade de carboidratos a cada 30 minutos. Eu Uhum, preciso. E hoje eu já sei direitinho, já tenho minhas bananinhas uhum, prediletas, a marca da bananinha que eu gosto, qual o sabor do isotônico que eu gosto. Então, hoje eu já sei, né? O uhum. que me faz bem nessa hidratação. Agora é interessante você falar do dia seguinte, porque isso quando termina uma prova dessa, a gente fica eufórica, mais eufórica do que cansada. Aham, A porque, ai, gente, consegui, a né? gente Tipo, fica num êxtase, é, numa excitação, assim, numa felicidade tão grande que o cansaço bate depois. entendi. A gente nem consegue comer tudo que a gente precisa comer quando acaba uma prova dessa. E no dia seguinte, já aconteceu mais de uma vez, deu tal, no dia, uma situação. Eu fiz uma Uhum, ultra dessas de 32 em dezembro. uhum. E no dia seguinte acordei tranquila. E minha mãe falou: filha, vamos no shopping comprar presente de Natal que a gente não comprou. Falei, vamos. E eu tava andando no shopping, de repente, juro, é de um minuto pro outro. Eu falei, mãe, eu não consigo dar nenhum passo. Eu tô muito cansada. Eu tô muito. E foi de uma hora pra outra, como se tivesse acabado a bateria. Aham. Aí ela olhou pro lado, pegou uma casquinha de sorvete Sorvete. e Aham. me entregou. E na hora, revivi. Era Era uma hipoglicemia. hipoglicemia. E já aconteceu isso 3 vezes no dia seguinte da Uhum. prova. Porque acho que você Seu corpo continua continua queimando, né? queimando. Só que Porque. você não consegue comer e você nem tem fome, assim, né? Aham. Só que o corpo tá lá. Você ficou 12 horas nadando, você ficou 13 horas nadando. Não era pra você estar no shopping, era pra você estar descansando ou comendo. Só que hoje eu já sei que eu posso comer açaí, depois eu posso comer sorvete, que eu preciso. Então É. já aconteceu. E a gente vai se conhecendo também, Sim. né? Até durante os treinos. Às vezes você tá treinando e dá uma queda de energia. Você come uma bananinha, você come uma tâmara, Uhum. né? Uma coisa bem Que dá energia ali rápida, que isso, rápida precisa. absorção. E aí você fica viva de novo. É É. muito engraçado. Você percebe. E eu já vi também na preparação, não sei se é uma curiosidade, que vocês passam alguma coisa na pele, não é? Isso. Durante a prova. Eu lembro de você passar alguma coisa. Então. É o quê? O que que é isso que vocês Existem passam? duas coisas, na verdade. Existem três. Aham. Uma é que às vezes a gente usa roupa de borracha quando a água tá muito gelada. Uhum. Então, se eu não me engano, a lei oficial, né, a regra oficial, se estiver abaixo de 18 graus, é obrigatório. Uhum. 18 graus a temperatura da água. A Entendi. gente usa uma roupa de borracha. Entendi. Pra E pra evitar a aí, hipotermia, assim. isso. E essa roupa de borracha vem a assar um pouquinho, né? O Ah, pescoço, entendi. a axila. Então a gente passa vaselina. Aham. Em algumas provas não são permitidos, né? O uso da roupa de borracha, dependendo da temperatura da água. Então, se Uhum. a água estiver lá no Rio, quando eu fiz Leme Pontal, tava 21, 22 graus. Uhum. Mas é gelada 21 graus. Uhum. E aí eu tinha decidido ir de maiô. Uhum. E aí a gente passa uma mistura de lanolina com Uhum. vaselina, Uhum. que é justamente para a temperatura do corpo não sair, não Ah, diminuir, para entendi. evitar. Entendi. Então, uma gosma assim meio branca que a É, gente fica no corpo é uma mistura de lanolina com vaselina. E é entendi. para isso, é para evitar a hipotermia. Ah, entendi. Tem uns segredos. Mas no Tem. dia a dia é só uma vaselina mesmo para não assar É aqui porque fica na muito tempo ali, aí às até vezes. a alcinha do maiô às vezes assa, ou então na virilha, a costura do Aham, maiô. entendi. Mas é isso. Ah, que bom. E teve. Qual que foi a prova assim mais desafiadora pra você? Eu acho assim que depois que passa, a gente esquece um pouquinho da dor, né? Mas as maiores são sempre um desafio. Eu fico assim pensando, Não é, o nossa, desafio não é ganhar, né? Porque às vezes são até poucos competidores. O desafio é
terminar. Isso. É um Será desafio pessoal, né? Quando você se inscreve para uma prova de 36 quilômetros, você não quer ganhar de ninguém. Não tem isso. Uhum, Você abdicou de tanta coisa, você treinou tanto, você investiu, porque é caro uhum, fazer esse sim. esporte. Então, você não tá pensando, se você é melhor que alguém ou não. É Uhum, um desafio pessoal. Quando outra pessoa, inclusive uma amiga minha, uma uhum, grande amiga minha, fez o Leme ao Pontal, uhum, junto comigo, a gente contratou 2 barcos da associação, da uhum, organização, e a gente pediu, tem como a gente nadar no mesmo dia, né? Nós duas aham, somos amigas. E ela completou antes, né? Que eu. aham, Ela foi a 9ª mulher do mundo a completar e eu fui a 10ª que eu cheguei depois. aham. E um feito não desmerece o outro. Não, sim. Então é legal da ultramaratona isso. Quando eu fiquei sabendo, eu tava nadando ainda, quando me contaram que ela terminou numa Dá um das. gás, assim, E eu fala. falei, cara, então metade da prova já foi. Aham, Então já tô feliz. A Isa aham, completou também. aham. E agora falta eu. Então eu fui. E quando eu terminei, quando eu levantei o braço, fiquei em pé na areia, levantei o braço para mostrar que eu consegui, a Isa veio me dar um abraço e fala: Ufa, agora a minha prova deu certo Terminou. também. Então, assim, a gente torce uma pela outra, porque você sabe o quanto uma pessoa precisa se dedicar Uhum. para fazer uma coisa dessa. É legal, a gente acompanha os outros quando a gente sabe que alguém tá tentando atravessar o Canal da Mancha. Eu acho que Ou. você até me deu a dica do Ah, filme, né? Que tem um filme, tem não tem? 2. É, É. não, já dá essa dica aqui porque é interessante. Eu não assisti, mas eu lembro que eu peguei a dica. E é justamente isso, pra gente mesmo, vida pessoal, resiliência. Mas conta aí essa dica desses filmes. Agora eu vou lembrar o nome. Será que é? Já já a gente pesquisa. Não, então tá. Mas são 2 histórias. Uma da Aham. primeira menina, né? A primeira mulher que atravessou o Canal da Mancha. Uhum. E o outro é de uma senhora que nadou de Cuba aos Estados Unidos, né? Aham. E geralmente são quantos quilômetros? É bem. Muito longo. O Canal da Mancha é mais fácil de responder. O outro eu não sei te falar o certo, não, mas a gente A pesquisa gente pesquisa, mas também. é longo, é É tipo essas longo, longas é distâncias. muito, muito, muito maior. O Canal da Mancha são 34 quilômetros se fosse em linha reta. Entendi, Mas existe uma corrente. Ninguém consegue completar em linha reta, porque você faz entendi. jogada Era pra uma cá, das jogada pra perguntas. lá. Qual que são os desafios de nadar, tipo assim, águas abertas? Porque eu sei que tem nadar no lago é diferente de nadar no mar. É, E também tem o nado em rio, também que é diferente do lago e é. tudo. Qual que é o desafio de cada lugar? Que você, porque você já nadou os três, Já. que eu sei que você já me falou. Tanto mar, aqui no lago, que é É. sua piscininha aqui de É o casa, meu né? quintal. Seu quintal e também em rio, né? Ó. Então, aí o Canal da Mancha, que seria o Everest do meu esporte, né? A prova mais importante. Ele tem 34 quilômetros, mas ninguém completa em 34 quilômetros por conta da corrente. Então, as pessoas que já fizeram o Canal da Mancha nadam 40 quilômetros, 36 quilômetros, 37 quilômetros. Só que não é o maior desafio do Canal da Mancha. Uhum, O Canal da Mancha em si, o que te desafia mesmo, porque se fosse só a distância, só, uhum, né? Porque não é pouco. uhum, Você fala, Ana, você já nadou 36 quilômetros, então uhum, você pode ir para o Canal da Mancha. O Canal da Mancha tem mais 2 coisas que são desafiadoras. uhum. A principal é a temperatura da água, Frio. muito gelada, e não é permitida a roupa de borracha, tá? Ah, É. entendi. Se você fizer com roupa de borracha, você sai com um asterisco, assim, do ladinho do É, ninguém nome. gosta. Então, você fez, mas você fez de roupa. Entendi. Mas, realmente, então é sem roupa de borracha, é de maiô, toque óculos, pronto, ou sunga, toque óculos. E o desafio é que a água chega no máximo a 16 graus. E é muito gelada. Ó, Uhum, aquela banheira de gelo que a gente entra, uhum, sei lá, dá 12 graus aquilo. Então entendi. pensa, é quase um gelo. É, É e muito assim, a gente entra, gelada. fica 5 minutos. Não, Aí não você 8 fica. horas. Olha o quanto de calor que você Exato. perde. Pensa É. que o nosso corpo tá a quantos graus e a água 16. Olha Então a tá sempre troca. a troca de calor. Então você perde energia tanto nadando quanto pela temperatura. Exato, isso. Então eu acho que é o maior desafio. O Uhum, segundo grande desafio pro Canal da Mancha, eu acho que é a parte financeira. entendi. Porque imagina, quando você faz uma prova de longa distância, você não depende só de você. Quem manda no nosso esporte é a natureza. Uhum, Então, às vezes, você fica num hotel esperando uma condição de nado boa. O uhum, mar tá muito alto, tá muito violento, né? uhum, Não dá para nadar. E aí entendi. a gente chama essa condição de nado de janela. Entendi. Quando eu nadei o Leme ao Pontal, tava numa situação horrorosa, tava tendo
tempestade subtropical, chama Potira, Uhum. Sorriso de Copacabana, não sei, umas ondas Uhum. que não são comuns. Uhum. E aí eu só pude nadar no 7º dia da minha janela, ou seja, no último. Entendi. Se eu não nadasse aquele dia, eu não ia poder mais nadar, perdi a chance. Aham. Então, no Canal da Mancha, você imagina, você ficar 7 dias Em outro país, em outro país, esperando. em libras, pagando tudo 8 vezes mais caro. E outra, você não vai fazer um desafio desse sem levar seu treinador. Não, não Tem que existe. levar alguém da equipe, pelo menos Isso. uma pessoa. Eu acho que quase 2, porque É. uma tem que se hidratar, a outra tem que pegar ritmo, ver se tá tudo bem, diminuir a frequência de pernada, de braçada. Entendi. Então, assim, uma pessoa que te conheça bem seria seu técnico, outra pessoa para te hidratar, para te alimentar. Então, assim, é uma despesa muito alta, multiplicado por 8. Passagens de Sim, todo sim, mundo. Então, acho que o investimento para um Canal da Mancha tá hoje em torno de uns 80 mil reais. É. O barco, que é só para você, o piloto, né? Então, assim, é um investimento alto, além dos gastos da preparação, né? Sim. Mas o nado em si, o maior desafio é a temperatura da água. E Em no relação a esporte, rio, lago e mar. então, o mar, ele flutua mais. Entendi. Porque a água é Então, mais salgada, tudo, e você isso. consegue flutuar. Então, você fica mais leve. Uhum. Você fica mais na superfície. Mas pode pegar também uma corrente contra absurda, Uhum. né? E pode pegar uma corrente a favor maravilhosa também. Entendi. Então, tem essa variação. O lago é muito mais pesado do que o mar. Muito mais. A água é mais escura. Entendi. Você não boia com facilidade como você boia no mar. Então, o lago é bastante difícil. E a gente acha que o lago é liso. Não é. Você pega uma ventania, um percurso de 1.500 metros, vamos supor, que eu posso fazer em 25 minutos, eu posso fazer em 35, dependendo do vento, dependendo... Uhum. Então, também tem essa parte, né? Essa variação aqui no lago. E Rio, eu acho que as provas que eu fiz em Rio, eu fiz descendo o Rio, né? Então você foi a favor. Fui a favor. Eu já nadei provas, assim, muito legais. A natação me permitiu viver coisas que eu falo, gente, eu não sei se eu viveria se eu não nadasse tanto, assim. Entendi. Que você conheceria esses lugares se não fosse pela natação. Então, conheci cidades, sei lá, lá no Rio São Francisco, né, no Velho Chico, entre Sergipe e Alagoas. Cidades, assim, ribeirinhas, comunidades, ao Você mesmo teve outra visão, né? A outra visão do visão. Rio para a cidade e aquela Muito comunidade. legal. E conhecer a comunidade, dormir na casa deles mesmo. Não tem hospedagem em Curralinho, numa cidadezinha. Então, em Ilha do Ferro, que é uma cidade que tem os maiores artesãos, assim, você vê a obra deles no exterior. E aí você foi lá, essa prova que eu fiz é muito interessante. Foram 40 quilômetros descendo o rio. Só que você parava assim, ó, descia 10 quilômetros, dormia numa cidade. Descia entendi. mais 10 quilômetros, É tipo um dormia. turismo, É um trekking que a gente chama, né? Tem de caminhada e tem de natação. Então, você nada 10 quilômetros, dorme por ali naquela cidade. Nada mais 10 quilômetros, dorme naquela cidade. E te permite conhecer lugares que você nunca imaginou conhecer, sabe? Então, é um lado gostoso desse hobby. Você faz... Desse não, eu acho que de qualquer um, né? Então, você faz amizade, você conhece gente do mundo inteiro que gosta das mesmas coisas que você. Te permite ser mais saudável, né? Então, a saúde física, né? Os exames de sangue, tudo ok, graças a Deus. E a saúde mental, né? Então, é um momento de espairecer, é um momento do seu dia que só tá você com você. Então, é um privilégio. E viajar, né? Viajar é uma desculpa. Eu tenho uma competição, preciso viajar, sabe? Então, quebra um pouquinho da rotina. Nem que seja aquele bate e volta. Vai na sexta, volta no domingo. Mas já dá uma leveza. E qual conselho você daria, assim, para alguém que quer começar na natação ou no esporte, ou tentar se desafiar, assim, em algo? O que você dá de conselho, de dicas? Bom, eu sempre falo que todo mundo tinha que encontrar alguma coisa que goste muito de fazer, um hobby. Tem que existir uma coisa que combine com você. Porque são milhões de esportes, né? São milhares de esportes. Não é possível que você não goste de nada. Tudo bem, se você não gosta de esporte, então tem o bordado, tem a pintura. Existem outras áreas. Tem que ter alguma coisa para você espairecer. Porque senão a rotina fica pesada demais. É só obrigação.
Entendi. né? Então é um momento, eu brinco, é uma terapia. Os terapeutas vão achar que vão brigar comigo, mas é uma terapia. É um momento seu com você, você passa a ser uma prioridade mesmo. Sim. Porque senão sua prioridade vão ser seus alunos, vai ser a casa, os filhos, Só os problemas. né? Só a rotina, só o dia a dia. E não. Quando você tem um hobby, você tem um tempinho para você todos os dias, né? Então, deixa a vida um pouco mais leve. Então, esse é um conselho. Procure alguma coisa que você goste muito de fazer. E não abra mão dela. Não abra mão desse tempinho para você, porque vai melhorar seu dia inteiro. Então, aquelas 2 horas que você... Pô, mas você acorda 4h40 todo dia? Acordo. E olha que tem dias que eu chego em casa 9 da noite. Então, meu porta-mala é assim, é uma casa, sabe? Tem a mochila da natação, aí tem A do trabalho. a do trabalho, tem uma sacolinha que você der tempo de fazer a musculação, que precisa fazer para não se lesionar, né? Então, assim, tem que ter um tempinho para você, alguma coisa que você goste durante o seu dia. Você tá se priorizando. E depois, com o tempo que você tá fazendo aquilo, você vai melhorar naturalmente. Então, eu não comecei a nadar pra competir. Comecei a nadar e aos pouquinhos fui competindo, aí fui gostando, fui conhecendo gente. Hoje é tão engraçado que quando eu marco umas férias, uma vez eu fui com minha família para Portugal. No meio da viagem tinha uma natação, sabe? A minha família fala, nossa, apareceu por acaso essa travessia. Eu já marco o roteiro. De acordo que aqui, ó, tem um rio, tem uma travessia, tem uma Eu já olho piscininha. assim, gente, vai ter uma travessia. Que tal a gente ir para Salvador, gente? Então, minhas férias já são assim, com a natação, sabe? Você conhece pessoas, né, que gostam da mesma coisa. É bem legal. Todo mundo tinha que ter algum esporte. Não é natação em si, pode ser outro. Não, tem tudo a ver com o que a gente gosta de falar aqui no podcast, que é sobre isso, saúde, bem-estar, esse momento para autocuidado para si mesmo. E você é uma baita inspiração acho que para todo mundo, para mim principalmente, porque a Ana sempre me puxa para todos os esportes. Então, muito obrigada pela sua presença. E eu queria que você deixasse aqui para o pessoal algum contato, seu arroba, para te seguir e você inspirar mais pessoas também. Tanto no esporte quanto na vida, porque nadar 36 quilômetros tem que ter muita resiliência. Eu fico imaginando isso, eu durante a cirurgia, ó, tá difícil aqui, mas Ana Paula nadou 36 quilômetros. 13 horas. 13 horas. Você pensa assim, ó, minha prima falou isso. Eu só percebi que era muito, muito, muito quando minha prima falou, Ana, eu não durmo 13 horas seguidas. E eu falei, meu Deus, eu também não durmo. Eu ia ficar inquieta na cama. Mas você tá nadando. Então, eu entrei na água, era 2 da manhã, né? Ficou o dia todo. Ficou o dia todo, 2 horas da manhã. Então, bom, meu contato, só tem o Instagram, né? É o Instagram mesmo. Então o Instagram é Ana. Todo dia eu sei que ela coloca foto dela nadando, então eu olho e falei, ó, a Ana já nadou, bora eu correr atrás. Eu tô acordando e a Ana já postou que nadou. A Ana já postou a natação. Vou postar mais da escola, então, pra mostrar. Gente, eu trabalho também, tá? Eu nado 6 da manhã. Pra trabalhar depois, feliz. Pra trabalhar feliz. Os alunos chegam, você já nadou hoje? Eu falei, já. Então a aula vai ser de boa. Pronto. Então, o arroba é Ana PL Vilarinho. E vamos, gente, tem espaço para todo mundo, tem espaço na natação. A natação é um esporte muito democrático, porque tem novinho, tem velhinho, tem gordinho, tem magrinho. Então, não tem estereotipo, assim, não tem perfil, sabe? Todo mundo pode nadar. E se não for a natação, seu esporte, encontre outros, mas é isso, pensar um pouquinho mais na gente, né? Tempo pra gente. E é um prazer estar aqui, falar do que eu gosto muito, inspirar pessoas, né? Com certeza. E você também, levar a Júlia pro esporte, já levei pra aula de bike. Foi, de bike, corrida, crossfit. A gente se mete em cada furada, gente, pra não pagar mico sozinha. Eu falo, Ju, vamos comigo pra uma aula de crossfit, vamos comigo pra um futevôlei. Aí a gente vai, tenta. É bom ser ruim em várias coisas. Não tem problema, gente, a gente não precisa ser profissional. Não, a gente não precisa se permitir
admitir ser ruim. Também é bom, né? Obrigada. Obrigada a você.